Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Ah, legal, está no ar o programa Fala Vereador desta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017. E no programa de hoje estamos recebendo aqui o vice-presidente da Câmara Municipal, o senhor Carlos Alberto Jacovetti, que é do Partido Rede e Sustentabilidade. E além de vice-presidente da Câmara, é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Casa, que tem ainda o Du Segurança como vice-presidente e tem o Baiano da Farmácia, que é um dos membros também dessa comissão. O Carlos Alberto Jacovetti entrou para a política em 2008, foi eleito vereador com 865 votos na oportunidade, depois teve a honra de ser vice-prefeito de Araras e agora vereador novamente, eleito com 818 votos. Aliás, Jacovetti, o seu trabalho, né, na vida pública sempre foi pautado aí pela legalidade, moralidade, e a gente nota que você tem uma preocupação enorme na aplicação do dinheiro público e no bem-estar social, né? Você acha que os primórdios de um político comprometido com a população é fazer com que essas duas coisas caminhem juntas, né? Ou seja, preocupação com o dinheiro público e também o bem-estar da população? Boa tarde, Jacó. Boa tarde, Nilcinho Zanqueta. A voz, hein? Frank Sinatra, que eu diga lá em Treme no Caixão. Novamente aí uma boa tarde para vocês que nos ouvem. É uma alegria estarmos aqui. Nilcinho, quando eu me coloquei eu entrei na política, me inscrevi num partido em 2007, não tinha nenhuma pretensão, né, de ser eleito, nem disputar nenhum cargo, e aí, sei lá, rapaz, as coisas foram acontecendo, Deus me colocou no caminho que eu acabei disputando as eleições e fui eleito. E eu sempre dizia o seguinte, que o político, quando ele zela pelo dinheiro público, ele está atuando diretamente em todos os segmentos necessários, porque é um dinheiro que eu sempre digo, às vezes você economiza lá para não gastar para conter uma vossoroca, como é o projeto que nós vamos conversar daqui a pouco. Uma pessoa outro dia me contestou, pô, Jacovetti, você tinha que se preocupar com saúde do município, com educação, com segurança, você fica aí falando de radar, de vossoroca. Aí eu expliquei para a pessoa o seguinte, todo o real gasto em coisas que poderiam não serem gastas, farão muita falta justamente na saúde, na educação e na segurança. Então, quando você tem essa preocupação com o dinheiro, você está trabalhando socialmente para todos os munícipes da cidade. Com certeza. Aliás, o presidente, né, da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, uma de suas preocupações também nesta gestão é com isso, né, Jacó? Muito bom, seu Pedro. O momento que nós estamos vivendo, eu acho que é de primordial importância. Seu Pedro, conversando com a gente, a minha opinião também foi igual a dele. Cortou o celular corporativo que existia. Seu Pedro está, inclusive, a questão da energia elétrica está cortando. A gente está fazendo questão do o carro, melhor possível, questão do carro e outras medidas que isso vem de encontro justamente ao que, quando eu entrei lá atrás, não era um momento que estava complicado, a economia, nem do país, nem do município, então as pessoas não me deram bola. E o seu Pedro, quando eu conversei com ele, ele já de cara entendeu que ele também já tinha essa preocupação e felizmente ele está aplicando e os vereadores estão apoiando também. Isso é muito produtivo para toda a cidade de Araras. Não tenha dúvida. E tanto é que você acabou presidindo aí, né? Foi indicado presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Qual é a finalidade dessa comissão, hein, Jacó? Justamente quando chega algum projeto, você verificar se esse projeto ele vai ter provimento, ele vai ter valores financeiros suficientes, necessários para que ele realmente seja implementado. Porque, vamos dizer assim, todo vereador quer fazer o melhor para a cidade. Todo vereador quer trazer o máximo de benefício possível para o cidadão e quer diminuir todo e qualquer gasto. Então, para o vereador, é importante que não suba, por exemplo, que não tenha nenhum aumento na passagem do ônibus, que não tenha nenhum aumento no IPTU, que todo mundo possa jogar o entulho na rua qualquer dia da semana. Então, todo mundo quer fazer isso, quer fazer benefício. Porém, nós temos que sempre ter responsabilidade para se dosar até onde isso é possível.
Senão vai acontecer como, por exemplo, aconteceu na Grécia, né? Na Grécia lá todo mundo só tem direito e benefício. Lá na Grécia não se tem deveres, nem responsabilidade. Então lá simplesmente estourou, ninguém sabe como que eles vão recuperar. E nós temos que ter essa preocupação. Muitas vezes, alguns projetos que são muito bons, nós vamos ter que dizer não. Por quê? Porque vai ter problema no caixa do município e não será possível dele ser implementado. Então, por isso que os projetos têm que ser muito debatidos, muito estudados, para que, né, através dessa comissão, se ele passar pela comissão, que realmente ele possa ser aprovado e não cause, inclusive, transtornos ao executivo. Porque é o seguinte, né, Nilson? O vereador, ele não pode fazer nenhum projeto que gere despesa. Por exemplo, o vereador Jacové tentou com um projeto de lei que o prefeito tem que ter em cada escola municipal e estadual uma viatura da guarda, chegando 1 hora antes de começar as aulas e ficando lá até 1 hora depois. Seria uma maravilha. Seria. Aí você vai somar entre escola estadual, municipal, etc. Tem 50, vamos falar aí, 50, para falar pouco. Você teria que ter 50 viaturas, pelo menos, com mais 2 guardas, 100 guardas e 50 viaturas para tomar conta disso. Completamente impossível. Inviável, né? Exatamente. Então essa é uma realidade que nós temos que dosar e passar para frente projetos que não causem, inclusive, um transtorno para o prefeito, que de repente chega um projeto que o mérito é maravilhoso, mas o prefeito ele não tem como tirar mais dinheiro do que já está previsto. Até para que as pessoas possam entender, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, a prefeitura nada mais é do que administrar o financeiro como se fosse uma empresa privada, de repente, né? Exato, ou como na sua casa. Como na sua casa, exatamente, que tem que, de repente, pode comprar 6 caixinhas de leite, nesse mês não pode, tem que ser 4. É isso aí. Pode comprar 20 pãezinhos, opa, nesse mês já não dá para comprar 20, tem que comprar 17, no outro mês dá para comprar 25. É assim que funciona. Via de regra, nenhum pai de família, nenhuma mãe de família vai querer dar menos para sua família, para o seu filho, do que ele realmente precisa. Mas nem sempre ele consegue dar tudo o que ele precisa. Exatamente. Ou merece. E é o mesmo caso do prefeito. Ele vai sempre querer fazer o melhor possível, mas existem as limitações legais, financeiras e morais. E falando nesse lado financeiro ainda, o Jacovete, você colocou essa semana, ou vem colocando, né, pautou essa questão de devolver o dinheiro da Câmara ao Executivo mês a mês. Perfeito. Não como vem acontecendo, né, anualmente, de devolver o dinheiro. Como é que funciona? Veja. Como é que você gostaria de colocar em prática isso, Jacovete? Veja o porquê que eu fiz essa concepção. Da outra vez que eu estive na Câmara, eu pedi, né, uma relação de tudo que a Câmara gastava, cartão, xerox, etc. E fiz algumas considerações. E uma coisa que me chamou a atenção na época, não estou aqui criticando quem estava lá na época, mas era um procedimento que por décadas foi assim. O dinheiro chegava para a Câmara, 1/12, né? Ou, vamos dizer, é dividido em 12 parcelas e uma vez por mês essa parcela vai para a Câmara. E o que me chamou a atenção, que todo ano, historicamente, sobrava um valor, e que bom que sobra, né? Eu quero pegar um gancho, a Câmara Municipal de Araras, talvez per capita, é a Câmara que menos gasta, ou uma das que menos gasta no Brasil, né? Gostaria até que alguém que estivesse ouvindo pudesse fazer essa pesquisa, isso é muito bom. Então, o que me chamou a atenção? Esse dinheiro, ele ficava lá numa conta corrente, durante 12 meses do ano, parado, ponto 1, sem render nenhuma aplicação financeira, e ponto 2, lá parado, e muitas vezes o prefeito com dificuldade de pagar um empreiteiro que tinha lá 3, 4 mil para pagar, de comprar um remédio, de fazer tapar um buraco e etc. E esse dinheiro parado lá. No final do ano, esse dinheiro era devolvido, na época os vereadores tiravam uma fotografia, era uma ação política, aparecia, a população falava, que legal, está devolvendo dinheiro, que bom que está devolvendo, mas eu achava isso uma coisa completamente imoral, eu não concordei em hipótese alguma, fiz um movimento para que esse dinheiro fosse aplicado, um projeto para que ele fosse aplicado e também devolvido, mas não foi aprovado. Na época,
O presidente era o Dercy, meu amigo Dercy Toffolo, um grande abraço aí, o craque de bola, canhotinha de ouro. E o Dercy, brigamos feio, porque os vereadores não o apoiaram também. E eu me lembro, eu estava internado, aquele ano tomei o Tamiflu, era o H1, não sei o que lá, lembra aquele bicho ruim? Sei. E eu fui internado na Unimed. H1N1. Né? Isso aí, estava tomando o tal do Tamiflu. Quando eu saí, depois de uns 8 ou 10 dias, aí em casa já, me restabelecendo, o Dercy me ligou, falou: Jacó, eu pensei bem naquela briga, foi bom, já estou aplicando o dinheiro da Câmara. Então essa aplicação, ela fatalmente rendeu aí algumas compras de alguns carros, algumas viaturas e etc. Se você fizer uma conta hoje, sobra nos últimos anos em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. Equivale a você botar metade disso em janeiro, 750 mil, e aplicar até dezembro. Então aplica aí 750 mil durante um ano a 1%, tá? R$ 7.500 por mês. Por mês. No final do ano, mil vezes 10, 75. 80 mil reais. Quase 85, né? Por 4 anos, seria 360, 400 mil reais. Com certeza. Quanta coisa boa que conseguiu fazer. E agora o seu Pedro, entendendo isso, está mantendo, a Magda também manteve, o próprio Breno manteve. Então quer dizer, a aplicação já está sendo feita. Isso, desde aquela época. Desde aquela época, menos que aliás mal. Foi muito bem sugerido pelo senhor. Então, o que o senhor sugere agora... Que agora, ao invés de devolver no final do ano, que ele vai ser usado. Os prefeitos ficam assim, realmente esperando esse retorno, sim, porque vai ajudar a fechar as contas. Mas que ele seja feito ao longo do ano. E já vai pagando as contas. Mês a mês. Porque assim, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente não tem um dinheiro lá para pagar a hora extra daquele servidor que ficou de madrugada lá dentro de uma valeta, desentupindo um cano de esgoto ou consertando. Ou o servidor que passou lá o feriado, o sábado, domingo, correndo atrás de um caminhão de lixo, tomando sol e chuva, ou guarda, ou motorista de ambulância, etc. Aí a gente não tem dinheiro para pagar a hora extra e coloca em banco de horas. E está um dinheiro lá parado, para dar um exemplo. Exato. Então foi uma maneira de que o prefeito tenha mais condição de melhorar a própria gestão financeira da prefeitura. Não tenha dúvida. Pegando essa carona, hoje eu tive uma reunião, eu passei a manhã no Hospital São Luís. Quando o pessoal do hospital soube disso, eles me ligaram. E até porque, eu não me lembro se foi o ano passado ou retrasado, o vereador Dr. Nussi, um grande abraço, Dr. Nussi, pessoa que eu respeito, admiro, adoro Dr. Nussi, como pessoa, como médico, como político, como pai de família. Dr. Nussi propôs que esse valor pudesse ser encaminhado para o Hospital São Luís. Porém, isso é apenas uma proposição, porque o vereador, ele, como eu falei no começo, ele não pode gastar. Então ele pode sugerir ao prefeito. E isso, na minha leitura, seria algo interessante se a gente conseguisse. Não só para o hospital, né? Se tivesse bastante dinheiro, poderia ir para a PAI, para o Serem. Nós temos uma série de entidades que precisam de dinheiro. Todo lugar precisa de dinheiro. Mas, no meu entendimento, nós temos um problema hoje muito crônico, muito grave na nossa cidade. Entre cirurgias de ombro, que o município já autorizou, e de joelho, eu vou chutar para você, mas já estamos chegando na casa das 200. Poxa. E o que acontece? Tem gente que está lá desde 2014 para fazer essa cirurgia. E ocorre que o município, até acho que 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, quando ainda a arrecadação estava razoável, o município autorizava aquela cirurgia, que é uma cirurgia mais moderna, que, por exemplo, a de joelho tem um custo ali, pelo menos dessa parte, de cerca de R$ 2.800. E a cirurgia menos moderna, que é aquela que abre, vamos falar claramente para todo mundo entender, abre a perna do paciente como se fosse abrir barriga do porco, depois aquele monte de costura, isso não se faz mais. Então acontecia o seguinte, os médicos recusavam de fazer essa cirurgia, o município autorizava fazer essa cirurgia, que é o que o SUS realmente paga. Deve ser a laser, né? Rapaz, não, essa que autorizava de abrir no meio. Ah, tá. O médico quer fazer aquela uma que tem o artroscópio, que é um aparelho de artroscopia, né? Deve ser esse nome, que é uma coisa completamente moderna, o risco de infecção é menor, a recuperação é melhor, quer dizer, tudo de bom.
Então o médico está certo, ele tem a lógica dele, eu concordo com o médico. Posso mudar até de opinião se alguém me convencer. A prefeitura tem a liberação, que é o que o SUS paga, ela também está certa. E aí o que aconteceu? Travou. Então nós temos lá hoje 200 pessoas, se você pegar a pessoa, mas as pessoas da família dele, o trabalho que envolve, provavelmente aí tem brincando 800 a 1000 pessoas sofrendo por essas não cirurgias. E não é um valor tão grande. Então, se parte desse dinheiro mensalmente devolvido, se o prefeito conseguir, e nós não podemos ser hipócritas e não podemos querer aqui jogar uma responsabilidade que eventualmente o executivo não possa ter, mas nós temos que lutar e colocar. Se ele conseguir jogar um pouco desse valor por mês, em 6 meses a gente liquida todas essas pessoas que estão sofrendo e depois poderá manter dessa maneira. Porém, volto a dizer para você que está me ouvindo, não pode o vereador omitir essa informação, dizer que ele mandou o prefeito fazer, o prefeito não fez. O prefeito tem que ter também a responsabilidade de fazer o que é possível. E a gente espera que esse assunto possa ser resolvido. O prefeito Pedrinho já está sabendo disso, ele mostrou muito atento e com muita disposição para tentar resolver. E eu tenho certeza que ele vai ver com muito carinho isso. Então essa é a minha posição sobre a devolução desse dinheiro mensalmente. Não tenha dúvida que é uma baita de uma sugestão e resolveria certamente aí diversas situações. Uma delas com certeza essas questões das cirurgias aí, que de joelho e que muitas vezes... E ombro também. E ombro, né? E muitas vezes que são decorrentes, às vezes, do trânsito, né? A gente pode entrar nessa questão do trânsito, até porque tem a questão do radar, que hoje foi extinto, né? Essas questões dos radares móveis. E qual que é a sua opinião sobre isso, hein, Jacó? Radar móvel, radar fixo? Você nota que nas avenidas... já está tudo ficando louco. Essa questão do trânsito louco, das pessoas correndo demais. Eu fiz um debate, inclusive, no Facebook, e a minha opinião, eu deixei todo mundo falar, depois eu pus a minha por escrito. A minha opinião sempre foi, eu já tinha feito até alguns manifestos em jornais, escrevi alguns artigos, eu acho que, primeiro, tinha que acabar com o radar de um jeito muito fácil, sabe como? Era só todo mundo respeitar. O radar mostra a ignorância de uma parte dos nossos motoristas. Porque quem respeita, quem segue as placas, quem respeita a vida alheia, adora que tenha radar, que tenha lombada, que tenha comando, que tenha guarda. Porque é a única maneira de o bom motorista se proteger do mau motorista. Então a minha leitura é o seguinte, todo e qualquer, está lá no meu Facebook, ação dos agentes públicos para coibir abuso de velocidade e outras regras infringidas no trânsito, para mim sempre serão muito bem-vindas. E eu costumo dizer o seguinte, Nilson, quando alguém é multado, ele paga do bolso dele o dinheiro que vem para o Estado, que não é indústria de multa, porque esse dinheiro só pode ser usado no próprio trânsito. Por quê? Se ele respeitasse, não seria necessário ter radar, não seria necessário ter aquela viatura parada lá com 2, 3 servidores municipais ou agentes de trânsito, que isso custa para o município. Não precisaria gastar com lombada, não precisaria, e etc. Não precisaria comprar radar, alugar radar. Então essa arrecadação é para mal dá para suprir essas coisas. Às vezes sobra um pouquinho que você pode fazer educação nas escolas, você pode programas de educação, você pode pintar a faixa, fazer placa, mas não existe indústria da multa. Agora tem um detalhe, quando um sujeito causa um acidente, de cada 10 envolvidos, aproximadamente 9 não tinha nada a ver com a história. E esses 9 vão sofrer pelo acidente e vão deixar de trabalhar, a família vai sofrer junto. Mas uma outra coisa, voltando na questão que nós falamos do dinheiro, o custo desse acidente é pago por todos nós. Então o sujeito, ele causa um acidente que ele poderia não ter causado, ele se arrebenta ou arrebenta os outros, e o dinheiro está indo lá para socorrer. E outra coisa, você passou mal aqui no rádio, a gente liga para o SAMU para vir te socorrer aqui de algo que você não planejou, você não quis, você não causou isso. Só que aí o SAMU está ocupado porque foi atender um acidente de trânsito, que o sujeito capotou o carro, bateu de moto, de uma pessoa que estava em excesso de velocidade. Então, eu digo o seguinte, se os agentes de trânsito de Araras
e qualquer outra cidade, até o Dória de São Paulo fez, todos os candidatos em Araras disseram que iriam tirar os radares, se eles tivessem, primeiro, visto as estatísticas de antes e pós-radar. Se eles tivessem ouvido o grande médico socorrista, um abraço para o doutor Aguinaldo Pispe, tivesse ouvido o doutor Aguinaldo Pispe, tivesse ouvido o pessoal do SAMU, os médicos, os enfermeiros, pessoal do bombeiro, pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil e o próprio CONSEG, jamais teriam tomado essa medida. Portanto, aqui publicamente, mais uma vez, eu digo, vocês que são os agentes públicos, revejam essa iniciativa. Entre ter a chamada indústria da multa, que não é indústria da multa, mas vamos chamar assim, e a chamada indústria da morte e da mutilação, que tem a indústria da multa. Muito bem, estamos ouvindo aqui no programa Fala Vereador na Araras FM, Carlos Alberto Jacovetti, né, vereador do Rede Sustentabilidade. Agora, Jacovetti, você também sugeriu essa semana, e talvez você disse também na segunda sessão ordinária, na última segunda-feira, de um estudo, né, para a implantação aí da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? Sim. Qual que é a sua ideia para a criação desta secretaria? Bem, eu tive a oportunidade de trabalhar por um ano justamente na secretaria, que é a Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais. O que ocorre? Por mais boa vontade que o prefeito tenha, que o secretário tenha, que os diretores tenham, a zona rural e o meio ambiente acabam ficando num segundo plano. Por quê? Você tem que tomar uma decisão lá, ó. Tem um problema, você está com uma máquina, você tem que resolver. Você vai cuidar aqui da cidade, que naquele lugar está passando 10 mil pessoas por dia, ou você vai lá na zona rural que passa 1000. Você acaba indo aqui. Então fica sempre em segundo plano. Na minha leitura, hoje nós já temos um departamento de meio ambiente, tem lá seus diretores, seus funcionários. Nós já temos um departamento também que tenta tomar conta da agricultura, embora tenha um diretor só, mas ele tenta. Então você já tem uma divisão física. Na minha leitura, você separando isso, colocando um secretário, dando status de secretaria para justamente essas duas que nós acabamos de falar, você vai ter condição, primeiro, de atender melhor, segundo, de conseguir mais projetos e verbas para o município. Duas coisas principais para te dizer aqui, que já vai acabar meu tempo. Primeiro, nós temos que fazer de tudo para fixar o homem no campo. Segundo, sem preocupação ecológica não existe futuro para as gerações que estão por vir. Então essa é a minha leitura. Pô, Jacó, mas você vai gastar com mais um secretário? Eu já disse, né? Eu não sou o prefeito, eu disse isso já em televisão e em rádio. Se eu fosse o prefeito, eu não teria mais secretaria de comunicação. Eu teria uma diretoria de comunicação atrelada ao gabinete e gastaria zero com propaganda de caráter institucional, que também foi um projeto do vereador Jacovetti em 2009, também recusado por todos na Câmara. Paciência. Eu penso o seguinte, enquanto executivo, enquanto prefeito, eu teria que informar você, cidadão, do dia que vai ter uma vacinação, de uma campanha contra o Aedes aegypti, por exemplo, o dia que começa uma aula, o dia que eu vou colocar entulho. Então são informações necessárias de caráter, vamos dizer assim, social e informativo. Mas toda propaganda de caráter institucional, ou seja, vou colocar uma propaganda para dizer que eu asfaltei a cidade, para dizer que eu inaugurei a escola, para dizer que eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Então essa economia poderia ser usada justamente para essas duas secretarias que, na minha visão, são vitais para o futuro de todos nós. Muito bem, 12h27 aqui na Araras FM, estamos conversando com o senhor Carlos Alberto Jacovetti, que é vereador do Rede. Jacovetti, suas considerações finais, afinal, como passa rápido, né, o programa? Passa rápido, né, Silvinho? É assim uma alegria, né, a gente poder estar aqui, né, e uma das características do ser humano é justamente a comunicação, então é muito gostoso a gente conversar. Eu quero dizer aqui para você que nós estamos passando um momento extremamente difícil no nosso país, né, uma crise financeira, é uma crise social e é uma crise moral.
E, como foi até o meu discurso, né, na sessão da Câmara de posse, quem que nós vamos colocar para resolver esse problema? Vamos colocar lá o Zezinho, o Joãozinho, o Paulinho, seja lá. Não, não tem como uma pessoa resolver. Para resolver os problemas do Brasil, só mesmo nós, os ararenses, os brasileiros, fazendo a nossa parte, respeitando o trânsito, independente se tem um radar para nos multar ou não jogando lixo para fora da janela do carro e outras ações, que são crimes pequenos, mas como eu disse, cometidos por 40, 50, 60 milhões de brasileiros, são crimes que fazem o país ficar muito negativo. Então eu acredito que nós vamos recuperar esse nosso Brasil maravilhoso e teremos um futuro promissor pela frente. Eu acredito nisso, acredito no nosso prefeito Pedrinho Eliseu, acredito na sua equipe, acredito nos vereadores, acredito no judiciário da cidade e acredito em vocês da imprensa. Todos nós, unidos com a sociedade, faremos um mundo melhor. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a vocês. Legal. Vice-presidente da mesa diretiva da Câmara Municipal de Araras, senhor Carlos Alberto Jacovetti. Olha, quem quiser conversar mais com o Jacovetti, pode comparecer lá na Câmara, agendar para falar com o vereador. Se preferir, tem um e-mail, jacovete@araras.sp.leg.br. Na próxima segunda-feira, às 8 da noite, tem sessão ordinária e o ouvinte, né? Quem quiser pode comparecer lá efetivamente no plenário da Câmara Municipal ou mesmo ouvir aqui pela rádio Araras FM, se preferir também, tem o canal 4 da NET, tem a TV Opinião e tem também o site araras.sp.leg.br, www.araras.sp.leg.br. Lá também é transmitido a sessão ordinária. Valeu, Rafael Rocha, que está aqui com a gente, fazendo as imagens. Daqui a pouco o vídeo estará à disposição no site da Câmara Municipal. Ao JP, que levou para você o melhor som para você que está em casa. E ao vereador Carlos Alberto Jacovetti, até segunda-feira na sessão ordinária. Abraço, Jacovetti, abraço para você que está em casa e até o próximo programa. Sexta-feira que vem estaremos aqui com a vereadora Anete, né? A vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande, ela é vereadora do PSDB, será entrevistada da próxima sexta-feira ao meio-dia aqui na rádio Araras FM. Até o próximo programa, tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.